Olá pessoal, aqui é o professor Diego, mais uma vez trazendo conteúdo sobre engenharia de custos para vocês. E hoje nós vamos falar sobre quantitativo de serviços para fazer o orçamento de obras. Então antes de a gente começar, eu já peço para vocês, se estiver gostando, curta, compartilhe e ajude a crescer o nosso canal aqui, porque eu sozinho não sou nada sem vocês, trazendo aí, dando esse feedback, isso é sinal que o meu resultado está sendo alcançado, que é levar conhecimento para vocês sobre todo o orçamento de obras, todo o fluxo de trabalho de orçamento de obras. Vamos passar também sobre planejamento, vamos passar sobre BIM, levantamento de quantitativos em BIM, enfim, tudo que envolve engenharia de custos, orçamento de obras, toda essa parte aí de gestão, nós vamos estar abordando aqui nesse canal. Então vamos lá para o nosso conteúdo, pessoal. Esse vídeo, ele é o primeiro de uma série de vários vídeos, eu não sei quantos ainda, mas que eu resolvi dividir. Então esse primeiro é uma explanação geral de todos os conceitos que envolvem levantamento de quantitativos, e depois eu vou passar por cada um dos serviços que abrange uma edificação típica. Vou passar sobre algumas coisas de obra industrial também, que eu tenho experiência, sobre obras corporativas, obras públicas, hospitais, vamos falar sobre shoppings, falaremos sobre pavimentação também, mas cada vídeo eu vou trazer sobre um serviço ou um conjunto de serviços similares para a gente fazer para eu ensinar vocês como que faz esse levantamento de quantitativos. Então vamos lá para o mapa mental que tem nos ajudado aí a compreender bastante, beleza? Então vamos lá, pessoal, levantamento de quantitativo de serviço para orçamento de obras. Lembra que a gente sempre vai fazer o levantamento dos quantitativos de serviço. A gente não faz um levantamento de orçamento, tá? Esse é um dos conceitos, levantamento de quantitativo dos serviços, tá? Que a gente vai vai empregar na obra para que agregue valor para ela e que nós consigamos executar essa obra. Eu gosto sempre de pensar de uma forma mais holística, Não só o orçamento aqui, a execução lá, mas já pensando o orçamento, como ele deve ser feito, como que deve ser considerado para executar essa obra. Então alguns conceitos aqui pode ser que sejam novos para vocês, que vocês não veem em outros lugares, mas isso é devido à experiência, devido a coisas que eu já passei e gosto de compartilhar com vocês. Então, um dos primeiros pontos que a gente deve se atentar quando vai fazer o levantamento de quantitativos é critério de medição. Tá? Nós possuímos critério de medição, eu vou passar aqui de uma forma rápida, depois eu volto em cada um, tá? Critério de medição e pagamento, às vezes vem esse termo. Quando é uma obra pública já vem definido, se é uma obra privada com edital, já tem... deveria ter isso, porque facilita um monte, evita um monte de RFI, que Request for Information, são as solicitações de informações. Então, se já vem com esses documentos bem elaborados, a gente evita perguntar um monte de coisa, Depois, precisamos olhar projeto, especificações, memoriais de cálculo. Sim, memoriais de cálculo às vezes nos dão alguma dica, alguma informação útil que a gente pode otimizar o nosso orçamento ou otimizar a execução da obra, Se o nosso método executivo é diferente daquilo que foi pensado, podemos fazer isso, sem comprometer a qualidade e segurança da edificação. Vou falar para vocês aqui sobre as dimensões que nós utilizamos na construção, tá? Para determinado serviço, sobre itens permanentes e não permanentes. Vou falar uns exemplos aqui, isso aqui que eu vou quebrar depois nas próximas aulas, tá? Depois eu vou falar aqui sobre os formulários, falar sobre perdas e reaproveitamento. Hoje eu vou dar uma passada geral em tudo isso aqui e depois a gente vai entrando e claro que vai ter mais conteúdo só sobre o levantamento de quantitativo. Costumo dizer que o levantamento de quantitativos para orçamento de obras é o principal item que tem dentro do fluxo de trabalho de orçamento de obras, porque ele sofre muita interação humana. Então, quando tem alguma coisa que tem interação humana, ele é suscetível a erros, porque o erro é humano, errar é humano, tem um ditado. Então, eu vou falar bastante sobre isso, porque é onde dá problema. Fazer composição de custo é difícil? Mas nós temos banco de dados, tá? Nós podemos pegar um serviço, a composição de um serviço pronto em banco de dados público ou privado, tanto faz, isso a gente tem. Cotação de preço é relativamente simples, desde que você tenha as informações certas.
O que mais? Fechamento com o BDI é um pouco complexo também, mas envolve outras competências diferentes dessa de fazer levantamento de quantitativos. Então, o levantamento de quantitativos é fundamental, tanto que ele vai servir para o orçamento, vai servir para o planejamento, vai servir para a execução de obras, né? Vai servir para montar uma planilha de venda. Então, isso é muito importante. Então, vamos lá, vamos falar sobre cada item desses aqui, tá? Vou explanar os conceitos principais para vocês. Critério de medição e pagamento. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, mas é um documento que deveria ser obrigatório, né, quando a gente fala de elaboração de orçamentos, que quando um contratante quer contratar um executor de uma obra, por exemplo, e ele quer ditar as regras para que todos façam um levantamento de quantidades igual. Então, faça um documento dizendo: a alvenaria vai ser medida em metros quadrados em área efetivamente executada ou na área total, descontando os vãos. Depois eu vou falar sobre isso, né? São peculiaridades aí de cada tipo de serviço. As formas de madeira serão em metro quadrado, o aço será em quilo, o concreto será em metro cúbico e será pago conforme executado, ou será pago, mesmo que você executou, será pago 50% de entrada, mais o restante em medições mensais. São critérios de medição. Cada cliente tem o seu método, tá, de fazer. Geralmente isso não é feito, eu não tenho mais visto, né? O que vem é uma planilha onde tem a coluna unidades, é por ali que você vai. Daí você tem uma noção, mas é um documento muito importante, porque assim você não dá margem para erro, né? Você faz o levantamento quantitativo correto. E todos que estão participando daquela concorrência também vão fazer o levantamento da mesma forma. Então não vai ficar mais benéfico para um ou para outro, tá bem? Como eu estava falando sobre as diferenças, né? Temos uma diferença aí que é comum no meio de orçamento de obras, que é sobre a alvenaria. Como que eu faço o levantamento de quantidades de alvenaria e como que eu pago? Até para pagar empreiteiro serve o levantamento de quantidades. Como que eu vou pagar essa minha alvenaria executada? Por exemplo, eu vou ter uma alvenaria, um pano de alvenaria, né? Vai de um pilar a outro e ele não tem nenhum vão, ele é um pano fechado. Ok, isso aí é metro quadrado executado, isso é indiscutível. Tá? Eu não vou descontar nada porque não tem nada para descontar. Alguns critérios nos dizem para a gente pagar o encunhamento separado por metro e tal, mas isso vai depender do critério de medição e pagamento. O que eu quero dizer é sobre vãos, abertura de vãos nas paredes. Se eu tenho vão de porta ou janela, existem basicamente dois critérios hoje aqui no Brasil. Um critério que nos manda, vamos dizer assim, um critério que nos manda descontar todos os vãos, independente da medida, se for um vão de 50 por 50 centímetros eu desconto, se for um vão de 2 por 1,10 eu desconto, se for um vão de 2,10 por 90 eu desconto, enfim, desconto qualquer vão, então vai ser a área efetivamente executada, tá? E tem um outro critério, que é mais adotado pela TCPO e por órgãos privados, assim, empresas privadas, que diz que eu vou descontar só o que exceder a 2 metros quadrados por vão. Não é o somatório dos vãos, é por vão eu vou descontar o que exceder a 2 metros quadrados. Então, se um vão meu deu lá 1,89 metros quadrados, o vão, eu não desconto nada, tá? Se ele se dá 2,50, eu vou descontar só os 50 centímetros quadrados, né, que excederam. Por que disso? Porque consideramos que até 2 metros quadrados, o valor seria igual a fazer o requadro no vão. Então, para eu não ter que ficar levantando quantitativo de requadro, que dá um serviço, trabalhoso, então adotamos dessa forma, tá? Ou descontamos tudo e pagamos o vão. Itens importantes que a gente tem que colocar debaixo do braço enquanto está fazendo o levantamento de quantitativos. Projeto, especificações técnicas e memoriais e os memoriais de cálculo, às vezes, tá? Isso aí é menos comum, menos utilizado, mas a gente pode utilizar, pode dar. Nos projetos eu vou pegar toda a geometria, qual acabamento vai em cada lugar, o que elemento eu vou considerar no banheiro, por exemplo. Nas especificações e memoriais eu vou ter uma melhor
explicação de como que deve ser feito aquele serviço. Por exemplo, uma cerâmica assentada em parede. Ela pode ser com argamassa AC2, pode ser com argamassa AC3 ou pode ser com alguma coisa especial, que vai ter uma camada impermeabilizante, eu não sei. Isso eu preciso olhar na minha especificação. Ou em algum detalhe do projeto, tá? Sempre tem que ficar olhando os dois, um não é soberano ao outro, eles se complementam. Quando nós estamos falando de projeto, estamos passando por uma transição que eu não sei quanto tempo vai demorar, eu acho que ela vai ser muito extensa, vai demorar aí uns 10 anos para se concretizar e todo mundo estiver falando a mesma língua, que é a língua do BIM. Então hoje nós temos que fazer, a maioria dos projetos eles são baseados em documentação, né, que vem a planta para nós, a prancha, né? Nós estamos fazendo levantamento de quantitativos para planejamento, é um pouco diferente do que a gente está fazendo de uma obra do SESC lá em São Paulo, mas os projetos estão todos em PDF, então daí você já vê como que é um pouco difícil. Claro que todas as informações estão ou deveriam estar lá contidas no projeto, mas tem muita coisa que a gente tem que fazer, sei lá, tem que converter para um AutoCAD da vida, fazer as considerações, vai lá, mede, faz um proporcional, mas não é essa forma. Se a gente fosse fazer para cálculo de durações das atividades, esse levantamento já não daria, tá? Não é esse o objetivo que a gente está fazendo lá, o levantamento é para desenvolvermos uma EAP financeira, então uma coisa proporcional mais próxima já nos resolve, tá? Então, os projetos hoje, a maioria, mesmo sendo órgãos públicos, né, nós estamos em 21, e quem falou que seria obrigatório em órgão público, quem está vendendo essa ideia ainda, vendendo curso com base nisso, que o BIM é obrigatório a partir de 2021, eu gostaria que eles mostrassem, gostaria que eles provassem isso agora. Não é assim, não funciona dessa forma, é um decreto, alguns órgãos vão passar a usar, e até 2028 é para nós termos aí uma completa utilização do BIM nos órgãos públicos federais. Claro, os estados e os municípios maiores vão acompanhar isso, mas eu só acredito vendo, enquanto isso nós vamos fazendo o que podemos. Voltando, falando sobre projetos, então nós temos um grande problema que é essa interação homem-máquina, interpretação, projeto. Isso aí dá muita margem para erro. Então é aí que a gente começa a ficar muito tempo, mais de 50% do tempo de um orçamento em levantamento quantitativo. Ele é muito suscetível a erros, tá? Esse levantamento e os projetos nossos eles não são muito bons, né? Então não nos ajudam. Uma ideia é utilizarmos modelos BIM para fazer o orçamento de obras. Eu, muitas vezes, faço uma modelagem não tão detalhada, mas que vai servir para eu extrair quantitativos. Lembrando, quem alguma vez já ouviu, também já é um outro conceito, mas vai envolver isso aqui para frente, a gente vai falar sobre levantamento de quantitativos em BIM. Não é automático, gente. Não existe levantamento quantitativo automático no BIM. É automatizado, tá? As informações ficam lá. Mas ele não fala para mim, ó, quando eu modelei uma parede, ele vai falar assim, ó, essa parede tem, o software vai vir uma boquinha e vai falar assim, ó, essa parede tem tantos metros quadrados e o perímetro dela é isso, o revestimento é isso, Não, gente, tem as informações lá, eu consigo extrair, isso é automatizado. Se fosse automático, ele mesmo daria um orçamento para mim, tá? Tem diferença de conceito aí. Então, muitas vezes eu faço essa modelagem para extrair o quantitativo, pode ser nas próprias tabelas do software de modelagem, ou eu pego um software de orçamento que faz leitura do modelo BIM. Então, tem essas nuances aí, isso aí a gente vai falar para frente. Agora eu quero falar para vocês sobre as dimensões que nós utilizamos nos nossos serviços, nos quantitativos. Pode ser linear, pode ser área, pode ser volume, pode ser adimensional, pode ser de peso, então são várias unidades. Vamos lá, exemplos. Linear, tubos, tubo de cobre, tubo de PVC, tubo de ferro galvanizado, tubos. Superficial, que é a área, revestimento cerâmico, pintura, alvenaria. Volumétrica, concreto, basicamente concreto, que vai estar em metro cúbico. Se nós trabalharmos com escavação, aí sim, movimento de terra, todo o sistema, todo o conjunto de serviços de movimento de terra envolve
metro cúbico, envolve volume, tá? Às vezes tem que converter para toneladas, dependendo se é pavimentação, mas envolve volume. Peso, que pode ser o nosso aço, geralmente é aço, estrutura metálica, esses itens são em peso, né? Em quilos. E nós temos os adimensionais, que são conjuntos, unidades, verbas, não devemos usar tanto verba do jeito que nós usamos, conjunto de porta, unidade de bomba, verba para administração e por aí vai. Avançando um pouquinho mais, nós temos os conceitos de itens permanentes e itens não permanentes numa obra. O que são cada um? Itens permanentes é aquilo que vai constituir a obra de fato. É um pilar, é uma alvenaria, é uma janela, é uma pintura, é um revestimento cerâmico e por aí vai. E nós temos os itens não permanentes, que são aqueles que nós utilizamos para auxílio na construção. Começando, um item grande que é não permanente. Canteiro de obras, no geral. Barraco de obra, escritório, almoxarifado, refeitório, vestiário, banheiros e por aí vai, central de armação, central de betoneira, central de carpintaria, tudo que tiver de canteiro de obras. Outro grande item que não é permanente são as formas e as escoras. Por mais que nós fazemos um levantamento exato de quanto vai de forma e escora, elas não são permanentes. E mais algum outro, né, os equipamentos para fazer equipamentos de apoio, né, para fazer escavação, fazer aterro e tudo mais. Tudo que não vai permanecer na obra é não permanente. Agora fica até mais fácil para você entender. Aqui eu tenho uma caixinha de exemplos, eu não vou abrir ela hoje, tá? Mas nós vamos abrir juntos nas próximas aulas, nós vamos falar aí, fazer um beabá de levantamento de quantitativos para vocês. Quando nós estamos fazendo o orçamento de obras, é muito legal também termos formulários. Em vez de a gente ficar fazendo na mão, já que a gente está fazendo, tem que fazer, é uma pessoa que tem que fazer. Ela tem que pegar um projeto, né, um projeto que está PDF, é um projeto que está ruim, que está difícil. Então nós não precisamos continuar com essa dificuldade. Vamos fazer uma planilha, né? Monta uma planilha bem certinho para ficar tudo registrado. Você salva essa planilha numa nuvem, todo mundo tem acesso, ou futuramente você vai ter acesso, porque é muito comum ainda hoje a gente pegar um papel, escrever aqui um monte de coisa. Eu faço isso para papel, mas é para continha, assim, para saber, sei lá, uma conta pontual, um rabisco, um rascunho para mim, que depois eu passo para uma planilha, tá? Mas é muito comum a gente ver levantamento preciso, assim, ó, quanto de aço, quanto de concreto, quanto de forma, quanto de escoramento num papel. Depois perde esse papel, se extravia, não dá continuidade na informação, porque esse é o negócio, a informação está ali, eu tenho a informação, sim, ela não deixa de ser uma informação porque ela está no papel, né? Mas o que eu vou fazer com isso? Vou deixar no meu monte de papel? O que eu vou fazer, né? Vou passar para frente para os interessados, né? Os futuros interessados. Então é importante a gente pensar nisso, no fluxo de informações também. Então faz uma planilha bem bonitinha para cada item de serviço tem algumas diferenças, né? Um é volumétrico, o outro é linear, o outro é de área. Então cada um tem suas especificidades, mas em geral uma planilha é simples, vai ter um ID, uma identificação, a descrição do que é o serviço, a unidade de medida e o quantitativo que você utiliza umas fórmulas para calcular por cômodo, por pavimento, por setor, enfim, para ficar fácil de localizar essa informação e depois confrontar com, sei lá, um pleito de aditivo lá na frente, alguma coisa. Pode ser inúmeras coisas que você pode utilizar essa informação, não só para o orçamento. Lembre-se disso. Uma dúvida constante que eu percebo é sobre perdas. As perdas dos materiais para fazer determinado serviço. Por exemplo, concreto. O projeto me solicita que eu concrete um bloco de coroamento de estacas que dê, sei lá, 10 metros cúbicos. Ok, o projeto pede, e é isso que eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer o molde das formas, eu tenho o projeto de formas para fazer 10 metros cúbicos. A dúvida é, tá, e a perda, Diego? Onde que eu coloco a perda? Eu vou colocar junto no quantitativo do serviço? Aí que eu falo para você, não,
Eu coloco no quantitativo do serviço apenas aquilo que o projeto me pede. Senão, eu vou estar dizendo para o meu cliente que eu vou estar entregando, sei lá, vamos colocar 10% de perda nesses 10 cúbicos aí. Então passaria para 11 metros cúbicos o volume de concreto. Eu vou dizer para ele que eu vou estar entregando para ele 11 metros cúbicos lá naquela construção dele, naquele bloco, mas no final eu não vou estar, eu vou estar entregando 10, porque o projeto é 10, eu fiz a forma para 10, então não cabe 11. Essa é uma explicação legal. Tá, mas e a perda vai para onde? Vai lá no preço, vai lá no meu custo. Eu considero que para fazer um metro cúbico de concreto, o que eu preciso? Eu preciso de concreto, eu preciso de vibrador, eu preciso de gente, né, que é a minha mão de obra. Então, para fazer um metro cúbico de concreto, eu vou gastar 1,10 metros cúbicos de concreto, que vai multiplicando pelo seu valor lá, sei lá, R$350 vai dar o valor. Mas ele fica dentro da minha composição de custo. Eu não posso colocar a perda lá na minha planilha, vamos dizer assim, que a minha planilha é um relatório do que o projeto me solicitou. Tá bem? Isso é muito importante porque tem muita gente que faz e aí acaba fazendo dobrado. Por quê? Porque considera aquele valor lá de perda na planilha, no quantitativo, no cálculo das quantidades, e quando ele vai fazer a precificação, ele não se dá conta que lá nas composições que ele vai pegar de uma base de dados, um SINAP, o TCPO, já vai ter também esse coeficiente de 1,10, 1,05, dependendo do serviço. E aí quando eu vejo, você está multiplicando um pelo outro e você depois fica com um serviço muito caro, não sabe por quê, e aí começam os problemas de orçamento. Ou você vende alguma coisa superfaturada, né? Ou você não ganha aquela obra, ou você vende algo superfaturado. As duas coisas são ruins. Vender superfaturado eu acho que é bem pior, né? Também chegando num último conceito aqui dessa primeira aula nossa, vamos falar sobre reaproveitamento. O conceito de reaproveitamento, principalmente a gente vê em formas. Quantas vezes eu vou poder utilizar esse meu painel de forma, né? Se eu tenho uma viga igual em vários pavimentos, pavimento tipo, né? Um edifício residencial, eu tenho, sei lá, 10 pavimentos que são iguais. Eu vou conseguir utilizar essa forma, sei lá, 5, 8, 10 vezes. Então a minha composição, isso já entra um pouco em composições, o meu levantamento de quantitativos vai ser o quanto que eu vou precisar de forma. Eu vou precisar forma para aquela viga nos 10 pavimentos. Ok, isso é uma coisa que eu tenho que considerar. Sei lá, se aquela viga representa 10 metros quadrados de forma em um pavimento. Então, vezes 10 são 100 metros quadrados. Esse é o meu quantitativo. Similar à perda, o reaproveitamento eu também não posso considerar ali. Eu considero na descrição do serviço, né? Porque a minha composição de custos vai ser em função disso. Aí lá na composição de custos eu vou ter que... Eu fabriquei uma forma e vou utilizar ela 5 vezes... Perdão, vou utilizar ela 10 vezes, mas eu ainda tenho o serviço de montagem e desmontagem em cada um. Então, a minha fabricação, o custo de fabricação da forma, ele é dividido em 10 vezes, se for 10 o reaproveitamento, né? Se for 5, faz em 5. E a minha montagem e desmontagem, ele é unitário. Então, vou ter... tem que diferenciar isso. Futuramente também eu pretendo falar para vocês sobre composições de custo, é uma outra pegada, né? Tem gente que passa batido, nem vê essas nuances e depois não sabe o que está acontecendo. Gente, por hoje é só uma aula introdutória, vamos dizer assim, em levantamento quantitativo. São vários conceitos, são vários itens. Se tiver algum serviço que você quer que eu explique primeiro, nas primeiras aulas, deixa aqui embaixo o seu comentário, porque aí eu já preparo um conteúdo justamente para responder essa sua dúvida, tá? E aí a gente vai passando desde as etapas iniciais até a finalização da obra. Eu quero passar por todos os principais serviços, né? Porque todos aí a gente vai ficar, algum tempinho a gente vai fazer e talvez não seja muito produtivo para vocês. Muito bem, gente, chegamos ao final desse vídeo. Eu gostei muito de falar, é um assunto que eu gosto muito de falar, de levantamento quantitativo. Eu espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Tá? Mandem para quem vocês precisam, guardem, salvem esse vídeo, né? Dê um like para salvar
porque isso você pode voltar várias vezes e consultar, e depois vou fazer uma playlist aqui só de levantamento de quantitativos, que é muito importante que a gente fale sobre isso, porque é um assunto que dá muito problema, é daí que surge a maioria dos problemas num orçamento de obras e, consequentemente, na execução da obra. Beleza, gente? Um grande abraço para vocês, fiquem bem.